Você é vencedor pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Você não vai vencer, você já venceu. Já venceu. Você é vencedor. Deus diz: não, é santo, é justo, é inocente, é perfeito, é meu filho, é minha filha, e vai morar comigo, e é herdeiro de tudo. É herdeiro de tudo. Por quê? Porque eu sou bom? Porque você é bom? Porque a gente fez alguma obra de bondade? Não. Por quê? Porque a gente creu em Jesus. A gente creu em Jesus. Em verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 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 Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Em um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 5. Abra aí sua Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós devemos entender que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro que fala coisas bonitas, que fala coisas que agradam o nosso coração e às vezes não agradam. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, onipotente, tem todo o poder, onisciente, que sabe tudo, onipresente, que está presente em todos os lugares. O Deus Criador, Ele escolheu se revelar para as pessoas, igual você, que às vezes se revela para os outros, se apresenta para os outros e mostra para os outros quem você é. Como é que você se revela para as outras pessoas? Contando sobre você, deixando com que as pessoas entrem em sua vida, conheçam a sua rotina, conheçam a sua família. Você se revela para as pessoas. Com Deus não foi diferente. Ele se revelou para nós através da sua palavra. E também Ele veio aqui na terra, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para se revelar para nós. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a expressão exata daquilo que Deus é. Jesus Cristo é a expressão exata de tudo aquilo que Deus é. O amor que Jesus transmitiu, Ele estava transmitindo o amor do próprio Deus. A justiça que Jesus transmitiu, Ele estava transmitindo a própria justiça de Deus. A misericórdia, a santidade, a ira contra o pecado também. Jesus, quando entrou lá no templo e saiu chicoteando lá, Ele ali estava expressando a ira santa de Deus contra o pecado. Contra o pecado. Mas também Ele expressou um coração profundamente triste por Ele ter tentado resgatar as pessoas e as pessoas não quererem ser resgatadas. Ele mesmo disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados.
Quantas vezes eu quis pegar os seus filhinhos, cuidar deles e fazer como a galinha guarda os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas tu, Jerusalém, não quiseste. Não quiseste. Jesus veio à terra, mesmo sendo Deus. Jesus não é um Deus menor. Quando você lê Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali está falando do Deus Pai, o Deus Criador. No segundo versículo diz o quê? E a terra era sem forma e vazia. Havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ali é o Deus Espírito Santo. No versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ali é o Deus Filho. Ele é a palavra de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus nada do que foi feito se fez. Jesus é um Deus encarnado, que desceu à terra, se tornou ser humano. Jesus não passou a existir só naquele momento que ele nasceu da Virgem Maria. Ele já existia antes. Não é como nós. Eu passei a existir 9 meses antes, em 16 de fevereiro de 1986. Antes disso daí eu não existia. Antes de 9 meses antes. Porque quando minha mãe concebeu, eu já passei a existir ali. Nós acreditamos que a vida passa a existir no momento da concepção. Já existe uma vida ali. Por isso que somos contra o aborto. O aborto é assassinato. Assassinato. O aborto é assassinato de um ser vivo. Mas Jesus, ele já existia antes de Maria existir. Antes de Maria existir, Jesus já existia. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 1, o quê? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Próximos versículos diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo sendo a palavra de Deus, que é isso que significa o Verbo, ele se fez carne e habitou no nosso meio. Ele habitou no nosso meio para revelar o Pai, o caráter de Deus. E o que é o caráter de uma pessoa? É quem a pessoa é. E se você for ler a Bíblia, você vai ver que Deus é um Deus amoroso. Ele ama demais o ser humano. Deus, ele é um Deus amoroso. Ele ama tanto que suporta. A Bíblia não diz que o amor tudo suporta, não é? Deus ama tanto que ele suporta. Ele me suportou quando eu estava lá no mundo. Se eu contar aqui as coisas que eu fiz quando eu estava lá no mundo, você não me suportaria. Mas Deus me suportou. Deus suportou você. Então o amor, ele suporta. Então nós não podemos dizer: Deus
Deus, quando faz justiça, Ele não ama, não. Ele ama sim. Enquanto tem uma mão de Deus querendo fazer justiça e derramar sua ira contra os pecadores, existe outra mão tentando segurar na mão do pecador, tentando segurar e trazer para perto dele. Deus, Ele quer perdoar o pecador, só que Ele, como justo juiz, Ele não pode passar a mão na cabeça de ninguém. Você gostaria chegar na sua casa, encontrar todo mundo assassinado lá na sua casa e um criminoso lá? O que você faria com ele? Como aquele pai que estava viajando de caminhoneiro, entrou um homem na sua casa e assassinou todas as suas filhas e sua esposa. O que você faria? Se você tivesse autocontrole e tivesse senso de justiça, você iria prender ele e levar à justiça. E se ele estivesse diante do juiz, e se o juiz olhasse para ele e dissesse: eu sou muito amoroso, eu sou muito misericordioso, então eu vou perdoar esse criminoso e vou deixar ele ir embora, como você se sentiria? Você diria que esse Deus é amoroso de verdade? Esse juiz? Não, porque não teve amor pela família que está sofrendo. Então Deus, Ele ama o pecador, mas Ele tem que punir o pecado do pecador. Ele tem que punir. E como é que Deus pune o pecado do pecador? Derramando a sua justa ira sobre o pecador. É assim que Deus pune o pecado. Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador. A Bíblia diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu quero é que o ímpio se arrependa para que ele viva. Mas se o pecador não se arrepende, Deus tem que fazer justiça, porque Ele é um justo juiz. Contra quantas pessoas você já não pecou? Quantas pessoas você já feriu e enganou? Aí Deus vai amar você, deixar você impune? E as outras pessoas que você feriu? Esse pecado tem que ser pago. Alguém tem que pagar por esse pecado. Então, nós vemos um dilema na Bíblia. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são pecadores. Todos merecem a condenação eterna. Eu e você, pelos nossos pecados. Deus quer nos perdoar, mas o nosso pecado tem que ser pago. Se o nosso pecado não for pago e Deus nos perdoar, então Ele vai ser injusto, porque o pecado não foi pago. Igual aquele homem que chega lá, assassina todo mundo e o juiz diz: está liberado. Ele tem que pagar pelo seu pecado. E agora? A Bíblia dá a resposta em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21. Olha o que a Bíblia diz. Essa daí é a doutrina da dupla imputação. Os nossos pecados sendo colocados na conta de Jesus, e a santidade e justiça de Jesus sendo colocado na nossa conta. Aquele que era um pecador miserável se torna justo aos olhos de Deus. Olha só, aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus. Jesus, ele nunca conheceu o pecado. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas
mas sem pecado. Jesus nunca pecou. Ele nasceu, viveu, morreu, nunca provou o pecado. Mas Deus o fez pecado por nós. Ele se tornou pecado no nosso lugar. Você está entendendo? Que você cometeu muitos crimes ao longo da sua vida. E Deus sabia disso. Antes de você nascer, Deus já sabia o que você ia praticar: desonestidade, mentira, engano, prostituição, todo tipo de pecado que você puder imaginar. Deus já sabia que você ia cometer esses pecados. Aí o que foi que Deus fez? Propôs Jesus. E Jesus disse assim: Pai, eu assumo a dívida de todos eles. Glória a Deus. Tudo o que Eliasaf pecou e vai pecar, eu pago no lugar dele. Tudo que Oséias pecou e vai pecar, eu pago no lugar dele. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que Abner pecou e ainda vai pecar, eu pago no lugar dele. Glória a Deus. Tudo que Gabriela pecou e ainda vai pecar, eu pago no lugar dela. Tudo que Shirley pecou e vai pecar, eu pago no lugar dela. Tudo que Lídia pecou e vai pecar, eu pago no lugar dela. Eu pago, Pai. Eu recebo o castigo, eu recebo a pena, eu recebo a tua ira. A ira que era para ser derramada em mim, era para ser derramada em você. O inferno que eu merecia, Jesus recebeu. Aleluia. Jesus recebeu o inferno que você iria receber. A Bíblia diz que Deus o fez maldito por nós, porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Todo aquele que era crucificado era considerado maldito. Jesus foi crucificado, então ele se fez maldito por nós. Ele ocupou o nosso lugar. A nossa dívida foi colocada na conta de Jesus. O que você pecou no passado, o que você pecou hoje, o que você pecou amanhã, está tudo pago. Está tudo pago. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Por que Deus fez isso? Aí você pode me dizer: tudo bem, a minha dívida foi paga, Deus perdoou todos os meus pecados, eu estou limpo diante de Deus. Mas como é que eu faço para praticar a justiça? Como é que eu faço para ser uma pessoa perfeita? Como é que eu faço para ser santo? Por isso que as pessoas ignoram quando o crente diz que é santo. Porque as pessoas dizem: ninguém pode ser santo. Ninguém pode ser santo. Mas na prática, meus irmãos, no nosso dia a dia, a gente sempre peca. Glória a Deus. Ou você não peca todos os dias? Você peca em pensamentos, você peca até sonhando, você peca toda hora. Então, se Jesus está perdoando nossos pecados, e no céu só entra quem é perfeito, como é que você vai entrar no céu se você não é perfeito? Glória a Deus. Se você não é santo? Eu não sou santo na prática, porque eu peco todos os dias. Eu não sou santo, mas Deus diz que eu sou. Você não é santo, você não é santa, mas Deus diz: é santo, é justo, é inocente, é perfeito aos meus olhos. Porque Deus fez com que Jesus fosse considerado pecado no nosso lugar, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça, irmãos, significa dizer que enquanto Deus estava tirando o nosso pecado, colocando na conta
colocando na nossa conta. Colocando na nossa conta. Você não está trabalhando, você não está se esforçando, você não praticou nenhuma justiça, mas Deus está colocando todos os dias a justiça de Jesus na sua conta. Tudo que você fez de ruim, de mais perverso que você puder imaginar, Deus colocou na conta de Jesus. E já foi pago lá na cruz do Calvário. Mas tudo que Jesus fez de bom, e Ele fez muitas coisas boas, Deus colocou na nossa conta. Aleluia! Você entende agora? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você entende agora? Veja Romanos capítulo 8. Se eu não me engano é o versículo 31. Romanos 8 e 31. Veja o que diz. Olha só. Depois que Paulo explica tudo isso que eu acabei de explicar, ele diz: portanto, esse pois aí significa portanto, é uma conclusão, está concluindo tudo. Portanto, que diremos, pois, a estas coisas? Diante de tudo isso, diante dessa verdade de que seus pecados foram pagos por Jesus, e a santidade de Jesus, do Filho de Deus, foi colocado na sua conta. Irmãos, imagina a pessoa mais rica do mundo. A pessoa mais rica do mundo. Imagine toda a riqueza dessa pessoa sendo colocada na sua conta, sem você merecer, sem você trabalhar, sem você cometer nenhuma desonestidade. Ele chegou lá e deu. Pega aí para você. Mas o que é que eu preciso? Só precisa crer. Só precisa confiar em mim. Todos os dias. Precisa de mim, clame a mim. Cometeu pecado, peça perdão. Leia a minha palavra. Se consagre, me busque. Tenha intimidade comigo. Agora, Jesus, o homem mais rico do mundo, você acha que se compara a Jesus, que é o Criador de tudo, que é o dono da prata e do ouro? Imagine a pessoa mais boa, que não existe ninguém bom na face da terra, mas imagine a pessoa mais boa na face da terra que você já conheceu. Você acha que essa pessoa é mais boa do que Jesus? Agora imagine toda a bondade de Jesus, toda a santidade de Jesus, toda a riqueza de Jesus é colocada na sua conta. É sua. É isso que a Bíblia ensina. Você entende porque você que crê no Senhor Jesus Cristo é a pessoa mais rica do mundo? Por isso que Jesus disse: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A Bíblia diz que se nós somos filhos de Deus, qual é a lógica, irmão? Qual é a lógica? Se é filho, é herdeiro. Se você é filho, você tem que herdar aquilo que é do seu pai. Se a Bíblia diz que quando você crê, você se torna filho de Deus, então você é herdeiro também. Você é herdeiro de tudo. Tudo que é de Deus é seu. Você pode ser desprezado aqui na terra. Jesus também foi. Jesus foi humilhado, cuspiram na cara dele, rejeitaram o rei, o verdadeiro rei, rejeitaram ele, não aceitaram ele. Lá em João capítulo 1 diz isso, que ele veio para o que era seu, ou seja, ele veio para a sua criação,
Mas os seus, que eram os judeus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus os fez filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do ser humano, mas nasceram diretamente de Deus. Quando você creu, Deus foi lá dentro do seu espírito e diz: nasce de novo, nasce, ressuscita, se torna meu filho, se torna minha filha. Agora você é herdeiro de Deus, os seus pecados foram perdoados, você foi purificado pelo sangue de Jesus. O sangue que te torna mais alvo do que a neve, mais branco do que a pura lã. Meus irmãos, se Deus fez isso por nós, se Deus está do nosso lado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você acha que alguém pode tirar a salvação que Deus te deu? Ninguém pode tirar. Você só precisa crer, dizer: Senhor, eu creio no teu filho, Senhor, eu creio que o Senhor enviou ele à terra para morrer no meu lugar, para pagar pelos meus pecados, e eu morri com Cristo e ressuscitei com ele para viver em novidade de vida. Se Deus está do nosso lado, não importa quem esteja contra nós, não importa quem esteja contra você, Deus está com você, Deus está do seu lado, e Ele sabe até quantos cabelos tem na sua cabeça. Ah, mas está caindo o cabelo todo dia da minha cabeça. Mas Deus faz a contagem de novo, porque Ele se preocupa com você, se preocupa nos mínimos detalhes. Ele quer saber tudo da sua vida, Ele controla a sua vida. Se até mesmo 2 passarinhos que não valem quase nada, principalmente na época de Jesus, 2 passarinhos se vendia por alguns centavos, e Jesus disse: nenhum desses passarinhos morre se não for da vontade do Pai. Nenhum deles vai morrer se Deus não disser: eu deixo morrer, eu deixo morrer. Quanto mais nós que somos seres humanos, nós que fomos feitos à sua imagem e semelhança, nós somos parecidos com Deus. Não existe nenhuma criatura que tem emoções como o ser humano tem, que tem vontade como o ser humano tem, que tem inteligência como o ser humano tem. Não existe ninguém. Pode surgir qualquer inteligência artificial, pode surgir qualquer humanoide, mas nenhum deles vai ser a imagem e semelhança de Deus como você é. Nenhum. Se um passarinho não morre sem Deus não deixar que ele morra, imagina a sua vida, imagina você. A sua vida é guardada por Deus. Você já foi comprado pelo sangue de Jesus, e aquele que está guardado em Jesus, o maligno não lhe toca. O diabo não te arranca da presença de Deus. Ele não pode fazer isso, ele não tem poder para isso. Você está guardado por Deus. Veja o próximo. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, você daria? Você daria a sua vida por um prostituto? A vida do seu filho? Seu filho inocente, que tem a mente pura, que
só pensa em coisas boas, que só imagina o melhor, você daria a vida dele para ele ser açoitado, chutado, arrastado no meio da rua e depois morto? Você daria a vida dele? Jesus é fiel, aleluia. Jesus, tem misericórdia, Pai. Quantos criminosos, quantos assassinos, quantos prostitutos foram salvos porque creram em Jesus? Você quer ver um? Quer ver um? Leia a história do rei Manassés, um dos reis mais perversos que existiu. Sabe qual foi a perversidade que Manassés cometeu? Sacrificou o seu próprio filho, jogou ele no fogo, ofereceu o seu filho em sacrifício a Moloque. E esse Manassés chorou, se arrependeu e foi salvo. Por que ele foi salvo? Por quê? Porque Deus não poupou o seu filho. Deus disse: eu prefiro que o meu filho morra para que ele seja salvo. Porque o ser humano é precioso para Deus, é a criatura de Deus, é o que Deus fez, e Deus não quer perder nenhum de vocês. Ele não poupou o seu filho. Jesus diz: Pai, estou aqui para fazer a tua vontade. E Deus disse: vai, meu filho, eu já preparei um corpo para você. Você vai nascer de uma mulher santa, da Virgem Maria, vai ser criada por um casal que teme o meu nome. Você vai crescer, você vai pregar a minha palavra, você vai ensinar as pessoas, você vai curar os enfermos, você vai ressuscitar os mortos, você vai fazer o cego enxergar, mas você vai morrer da forma mais aterrorizante que você puder imaginar. Você acha que Jesus não sentiu medo? Você acha que Jesus não sentiu pavor? Às vezes a gente pensa: meu Deus, e se eu sofrer durante a morte? Ou quando o ente querido parte, a gente pensa: meu Deus, será que ele sofreu? Jesus sofreu tanto, a agonia de Jesus era tão grande, o pavor que ele sentia era tão grande, que o seu corpo não suportou e começou a pingar sangue. E não era quando ele estava sendo torturado, era quando ele estava no jardim orando. Ele estava orando com o rosto na terra, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Pai, passa de mim. Pai, é doloroso demais, é angustiante demais, é pavoroso demais, Pai. Ele sentia na alma a dor, o pavor, e os seus poros começou a pingar sangue na terra, de tanto medo e pavor que ele estava sentindo. Mas ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A tua vontade. O que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer? Aí o pai disse: eu quero que você morra pela humanidade perdida, porque eu irei te ressuscitar no terceiro dia, e eu irei ganhar muitos filhos para mim. Entenda, se Jesus não morresse, todos os seres humanos iriam para o inferno. Todos. Não restaria nenhum. Todos seriam condenados eternamente. Aquele que tem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Foi Deus quem entregou Jesus. Você acha mesmo que mataram Jesus porque ele estava desprotegido, porque ele não conseguiu se proteger? Não! O pai disse: eu deixo
ele morrer. Eu permito que ele morra. E o próprio Jesus, sendo Deus, ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou voluntariamente, para que depois eu volte a tomá-la. Aleluia! Jesus deu a sua vida por nós, e ao terceiro dia ele tomou sua vida de volta. Imagine se Jesus não tivesse morrido, a aflição daquele ladrão lá na cruz. 2 ladrões lá na cruz. Um deles se arrependeu, e ele estava tão arrependido, disse: Senhor, ele estava clamando por misericórdia: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão só foi salvo porque ele morreu. Só foi salvo porque ele morreu. Porque se Jesus não morresse, cada pessoa ia ter que pagar pelo seu pecado. Cada pessoa tinha que ser castigada pelo juiz de toda a terra, que é justo e puro, e ele não deixa passar nenhum pecado em branco. Você teria que pagar, e a condenação seria a morte eterna no lago de fogo. Ninguém suportaria isso, irmãos. Seria muita aflição, muita dor eterna. Como vai viver uma pessoa que está lá no inferno sofrendo porque desprezou a morte do Filho de Deus? A Bíblia diz que aquele que não crê em Jesus, ele está pisando o Filho de Deus, está cuspindo na cara dele, está dizendo: eu não quero o seu sacrifício. Eu já vi alguém dizer: eu não pedi para ele morrer no meu lugar. Eu não pedi. Quem mandou ele morrer no meu lugar? Quem mandou ele pagar a minha conta? Eu pedi para ele pagar a minha conta? Ele não poupou Jesus, que era o seu bem mais precioso. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Tudo que é de Deus, toda a riqueza, toda a alegria, os novos céus e nova terra, todos os anjos, todos Deus vai dar aos seus filhos. Glória a Deus. Serão herança de filho. A Bíblia diz que nós iremos governar até os anjos. Até os anjos. Veja o próximo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai te acusar? Ele fez isso. Hoje mesmo eu escutei isso. É porque eles olham para o seu passado. Quem tentará acusação contra aqueles que Deus escolheu? Quem vai acusar? É Deus quem o justifica. O justifica, torna justo, é inocente, é puro diante dos olhos de Deus. Justificar é tornar inocente. Deus olha para aquele que creu em Jesus e diz: é inocente, está perdoado de todo pecado, não tem nenhuma dívida diante de mim, é justo, pode entrar no céu. Veja o próximo. Quem é que condenará? Quem é que vai condenar você e eu? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Cristo está intercedendo por mim e por você, dizendo: Pai, perdoa, Pai, ajuda, Pai, fortalece, Pai, abre a mente, Pai, ilumina, Pai, envia proteção, envia socorro, envia auxílio, Pai.
Ajuda, Pai. Veja o próximo. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos arrancar do amor que Cristo tem por nós? Quem vai tirar a gente desse amor? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada, que é a morte? Como está escrito: por amor de ti, Deus, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Ele deu a sua vida por nós, e nós estamos dispostos a dar a nossa vida por Ele. Quantos cristãos morreram na igreja primitiva? A Bíblia diz lá em Hebreus que alguns eram torturados e eles não aceitavam escapar da morte. Eles queriam morrer por Jesus. Veja o próximo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é vencedor pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Você não vai vencer, você já venceu. Já venceu. Você é vencedor. Veja o próximo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente agora, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, pode ser qualquer criatura, nenhuma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Deus. Deus fez um plano perfeito. E entenda: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esqueça o seu passado. Esqueça tudo que você fez. Nem precisa mais lembrar disso. Nem precisa, tudo está no passado. Você agora é uma nova criatura. Antes você estava ligado a Adão, e você iria sofrer a condenação de Adão. Mas agora você está ligado ao segundo Adão, que é Cristo. Ele não pecou, Ele é perfeito, e você agora faz parte da nova criação de Deus. A nova criação de Deus. Então que Deus, meus irmãos, eu continuei porque o irmão Eleazar deu sinal que eu poderia continuar. Então, 2 Coríntios 5:21, doutrina da dupla imputação. Os nossos pecados foram colocados na conta de Jesus. Está lá, Jesus pagou todos eles lá na cruz. A santidade, a bondade, o amor, a justiça de Jesus foi colocada na nossa conta. Ah, mas eu peco todos os dias. Já foi pago. Já foi pago. Enquanto você tiver comunhão com Deus, Deus olha para você e só vê Jesus. Só vê a justiça de Jesus. Ah, mas eu sou pecador. Ah, eu fiz isso. E o povo gosta de apontar também. O diabo usa pessoas para apontar. Mas de que adianta apontar? Jesus diz: é santo. Deus diz: é perfeito, é justo. Por quê? Porque o sangue do meu filho cobriu ele. A justiça do meu filho está sobre ele. Irmão, é uma lógica bem simples.
Uma lógica bem simples. Preste atenção. Imagina você sendo considerado como um mendigo. Morava na rua, jogado. Não tinha um centavo no bolso. Devia a Deus e o mundo. E o barraco de João Raimundo, né? Tem até esse ditado. Devia a todo mundo, não tinha crédito em nenhum lugar. Devia milhões de reais. Imagina, nós éramos nessa condição. Os nossos pecados nos faziam miseráveis pecadores, devedores. Imagina esse mendigo no meio da rua, jogado. Aí chega alguém e vai lá, em cada local que ele deve, aqui, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago. Não deve mais a ninguém. Aí se alguém chega e diz, pronto, agora eu já abri uma conta no seu nome e depositei milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões de reais na sua conta. Esse mendigo, ele pode continuar deitado lá. As pessoas passam por ele e dizem, é um mendigo, é um miserável, mas ele não deve mais a ninguém, e é o homem mais rico do mundo. É assim que você é diante de Deus. As pessoas podem apontar seu passado. É prostituto, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. E Deus diz, não, é santo, é justo, é inocente, é perfeito, é meu filho, é minha filha, e vai morar comigo, e é herdeiro de tudo. É herdeiro de tudo. Por quê? Porque eu sou bom? Porque você é bom? Porque a gente fez alguma obra de bondade? Não. Por quê? Porque a gente creu em Jesus. A gente creu em Jesus. Em verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 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 Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Aleluia! Quem vencer, irmãos, será herdeiro de tudo. Herdeiro de tudo. Deixa o diabo falar. Deixa. Você já foi comprado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Sangue precioso de um Cordeiro inocente, imaculado, santo e justo. Não existe nenhuma mancha em você. Ah, mas eu tenho tanto pecado. Não existe, é só no seu corpo. Na glorificação, tudo isso vai ficar para trás. É só um pouquinho de tempo. Aguente mais um pouquinho. Aguente mais um pouquinho. E logo, logo você estará na glória, vivendo a eternidade com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, com os apóstolos e com todos os que foram salvos porque creram no Senhor Jesus Cristo. Amém?